Acreditamos que as relações se desgastam por falta de amor, mas na prática, muitas relações enfraquecem pela falta de comunicação. E se eu te dissesse que a comunicação pode fortalecer o relacionamento, aproximar o casal emocionalmente e evitar alguns conflitos? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Eu vou apresentar para vocês 8 atitudes que vão ajudar na comunicação do seu relacionamento. Então fica até o final do vídeo para você não perder a dica extra. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga indiana e bem-vinda ao canal Psique. Às vezes pensamos que a base de um relacionamento é a confiança e que sem isso o relacionamento não vai para frente e não se sustenta. E está correto, mas será que apenas a confiança é necessária para o relacionamento se manter? Uma relação com confiança, mas sem parceria, será que funciona? E uma relação com confiança, mas sem comunicação, será que também funciona? Não dá pra gente medir que uma coisa é mais importante que a outra. Em um relacionamento precisa existir parceria, escuta, confiança, responsabilidade afetiva, respeito e comunicação. E uma relação que só tem paixão e química também não se sustenta por muito tempo. Uma hora o relacionamento vai começar a esfriar e vem o distanciamento. Então é importante a gente ter o equilíbrio e a gente enxergar o que está faltando no meu relacionamento. Quais são as coisas que o meu relacionamento não possui? O que será que falta para eu e meu parceiro, a minha parceira, ter essa conexão, ter esse laço emocional que nos une? E caso você não esteja em um relacionamento com alguém, você também pode se fazer essa mesma pergunta, só que de uma outra forma. No sentido de o que faltou no meu antigo relacionamento. O que aconteceu para o meu relacionamento se desgastar, se enfraquecer, se esgotar e se acabar. Então, o que faltou no meu relacionamento anterior? E diante de tantas as coisas que é preciso estar presente no relacionamento, por que eu estou falando sobre comunicação? Porque a comunicação é a porta de entrada para o relacionamento existir. Até porque sem a comunicação não teria como a gente se relacionar com uma outra pessoa. Então, a primeira vez que a gente conhece alguém, a primeira vez que a gente se encontra com aquela pessoa para identificar se a gente está interessado ou não, é através da comunicação, é através da gente conversar com o outro e conhecer ele. Então é a comunicação que vai fazer com que o casal se encontre e se conecte de verdade. E sem esse diálogo, o relacionamento começa a ser construído através de suposições e achismos. Ou seja, o que eu acho que o outro está sentindo e o que o outro acha que eu estou pensando. Algumas brigas e discussões às vezes não acontece pela situação em si, mas pelo sentimento que aquela situação nos causou. Por isso que é importante o casal aprender a transformar a palavra em comunicação. Eu aprender a falar, verbalizar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, para que o futuro dessa relação seja cada vez mais saudável e equilibrada. Porque sem essa fala, sem esse diálogo do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, às vezes o futuro dessa relação pode estar em jogo. Aquilo que não é falado costuma aparecer em forma de mágoa, afastamento, silêncio e explosões emocionais. Por isso que se comunicar é aprender a elaborar as suas emoções e respeitar as emoções do outro. Agora eu vou apresentar para vocês 8 atitudes que vão ajudar e fortalecer a comunicação no seu relacionamento. E caso você que esteja assistindo não esteja em um relacionamento, também é importante você ouvir isso para você transformar e melhorar essas atitudes dentro de você. Primeira atitude é falar sobre o passado. Muitas vezes a gente evita se falar de antigos relacionamentos, de ex, dentro de uma relação atual que a gente está.
Porque tem esse estigma de que a gente não deve falar sobre coisas que já passou, porque o passado ficou para trás, porque o passado não existe mais e a gente deve focar só no presente. Está correto, isso não está errado. Só que também o passado ele serve para nos ensinar. O passado serve para a gente aprender com nossos erros e melhorar daqui para frente. E a pessoa que está comigo não é obrigada a saber o que me deixa alegre, o que me entristece, o que me causa angústia, o que me causa medo. E muitas vezes esse sentimento está conectado com as relações antigas que a gente teve. Então, se você tiver uma relação traumática com uma outra pessoa, essa situação, esse sentimento, às vezes, traz no reflexo do seu relacionamento atual. Por isso que é importante a gente contextualizar o passado com a nossa pessoa que a gente está hoje. Não é para você falar aleatoriamente, meu ex fazia aquilo, a minha ex fazia tal coisa, e ficar lembrando a situação. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou trazendo aqui é para a gente contextualizar de que quando acontecer alguma coisa que faz com que você lembre do passado, que faz com que você tenha um gatilho de alguma situação que aconteceu, você acabar comunicando isso ao seu parceiro, à sua parceira, para que ele possa entender o porquê que você ficou chateada, triste, revoltada, com raiva, qual que foi o gatilho daquela situação. Porque a pessoa que está com você, ela não tem uma bola de cristal para saber o que você está sentindo, então você precisa verbalizar isso. E às vezes, se o seu sentimento estiver conectado com algum histórico de relacionamentos anteriores, é muito importante que a gente fale sobre isso. Segunda atitude é comunicar o que gosta e o que não gosta. A gente precisa falar para a pessoa que está do nosso lado, nosso parceiro ou a nossa parceira, que a gente gostou daquela atitude, que aquela atitude nos trouxe alegria, felicidade. É bom quando a gente transmite esse sentimento de falar o que gostou, por que você gostou, mas também, principalmente, é importante a gente falar o que a gente não gostou. Qual foi a atitude que ele ou ela teve e que te causou um sentimento de estranheza, de raiva, de tristeza. Isso remete muito à primeira atitude, que é falar sobre o passado. E é aqui que entra a contextualização do passado. Porque quando o outro vai fazer algo que você não gosta, que você não concordou, e isso te fez lembrar de um relacionamento anterior, é nesse momento que você vai explicar para a pessoa: eu não gostei por causa disso. No meu relacionamento anterior, outra pessoa tinha esse tipo de atitude e isso me deixava com esse sentimento. Então, eu estou comunicando isso para você porque eu não gostei e eu não gostaria que isso se repetisse. Então, eu acho que ficou mais claro em que momentos a gente fala do passado, em que momentos a gente contextualiza o que a gente gostou e não gostou no relacionamento que a gente está atualmente. Então, não tenha medo de falar sobre as suas relações anteriores. O passado, ele não deve ser uma sombra, não deve ser um fantasma perseguindo a nossa cabeça. Mas também não dá pra gente ignorar e fingir que ele não existiu. Até porque o passado faz parte da nossa história. Terceira atitude é saber escutar. Ou seja, saber validar o sentimento do outro. E aqui entra também muitas duas atitudes anteriores, pra você ver como cada uma está relacionada, né? Porque quando o outro vem falar pra gente: eu não gostei de tal atitude, eu não gostei que você fez isso me deixou triste, com raiva, não tem como a gente falar: mas foi besteira, mas isso não tem nada a ver, nossa, mas a situação não foi tão grandiosa assim como você tá pensando. Porque às vezes pra gente não é realmente grandioso. Às vezes pra gente foi uma situação tão simples, tão besta, tão pequena. Às vezes a única coisa que a gente falou pro outro foi: amor, eu acho que essa roupa não tá combinando com o local que a gente vai sair. Ou amor, eu acho que esse sapato não tá bom. Mas para outra pessoa, às vezes, foi uma coisa grandiosa e que gerou uma briga, gerou uma discussão e gerou outras coisas. Então não tem como a gente falar pro outro e dizer: mas eu acho que isso foi besteira, eu acho que você se preocupou e brigou à toa.
Porque a gente não sabe qual que é o sentimento do outro. A gente não sabe o que o outro sentiu quando a gente falou aquilo. E isso eu tô dizendo de uma forma simples, né? De uma forma amigável, sem grosseria, né? Sem estar podando o estilo ou a roupa de alguém. Mas às vezes numa situação comum do dia a dia. Então é muito importante a gente saber respeitar o sentimento do outro. Não quer dizer que aquilo não me feriu, não me magoou e que se fosse comigo eu teria agido de uma outra forma, que a pessoa ela é obrigada a agir da mesma maneira que você. Mas também é importante que você fale pro outro o porquê que você não gostou. Não adianta a gente brigar e discutir à toa. Como eu falei, o outro não tem uma bola de cristal para saber quais coisas você gostou, você não gostou. Então, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a gente fala pro outro, eu não gostei de tal atitude, a gente precisa aprender a escutar e respeitar. Falou, tudo bem, me desculpa, eu não vou fazer novamente, já que isso te magoa, te deixa chateado, te deixa bravo, enfim. Então, é uma via de mão dupla. A gente precisa aprender a falar e a escutar. Quarta atitude é conversar. Pode parecer muito simples, até meio bobo falar isso, de que o casal, para ter comunicação e para melhorar o diálogo entre eles, eles precisam conversar. Você fala, Gabi, mas isso é básico, isso é na prática. Sim, mas tem muitos casais que às vezes não conversam entre si. E quando eu falo conversar, não é falar dos problemas do relacionamento, não é falar sobre os problemas do dia a dia, não é falar sobre a rotina, é sentar para bater um papo, bater uma conversa, para fofocar, para dialogar e falar sobre coisas completamente aleatórias. Você pode, às vezes, falar sobre o seu dia, como é que foi, mas ir além disso, ir além dessa rotina que muitas vezes o relacionamento acaba caindo. Porque ter rotina dentro do relacionamento é super normal, faz parte, ainda mais se for um casal que está há muito tempo junto. Isso vai ficando cada vez mais comum. Só que para um casal saber se comunicar e saber dialogar nos momentos de crise, eles precisam aprender a conversar nos momentos de tranquilidade, nos momentos da rotina. Então converse com o seu parceiro, com a sua parceira. Fala sobre coisas aleatórias, fala sobre a vida, fala sobre o que você está sentindo. Fala sobre os seus pensamentos do dia a dia, não precisa necessariamente envolver o outro, pode envolver apenas a si mesmo, mas falar, conversar, isso é muito essencial, para que quando vier uma briga, uma discussão, que vocês precisam resolver um problema de casal, essa comunicação às vezes vai estar tão fluida que vocês vão ver que o diálogo ele vai entrar normalmente no relacionamento de vocês. Quinta atitude é resolver os problemas. Tem algumas pessoas que não gostam de discussão, desentendimento, de briga e acaba evitando essa situação, né? Acaba fugindo dessa situação. E não tem como a gente fugir dos problemas da vida. Fugir de algo nunca é uma boa solução. Sempre é uma extensão do problema. Mas também não tem como a gente ficar mergulhado naquilo de cabeça. Não tem como ser 8 ou 80, a gente tem que ter um equilíbrio ali, a linha no meio. Então, sempre que tiver um problema, uma discussão, uma briga no relacionamento de vocês, saibam conversar, saibam dialogar, saibam se comunicar e saibam resolver aquele problema o quanto antes. Mas se você é o tipo de pessoa que precisa pensar, parar, raciocinar, entender o sentimento para depois conversar, também não tem problema. Até porque tem situações em que a gente não consegue resolver aquela discussão na hora. Às vezes a gente tá no trabalho, a gente tá ocupado, a gente tá fazendo outras coisas e a gente vem a briga, vem a discussão, porque pode vir em qualquer momento, só que naquela hora específica a gente não consegue resolver. Então aí sim a gente vai falar, vamos chegar em casa e resolver a questão e conversar sobre. Mas é importante que a gente resolva o quanto antes e não deixe essa situação se estender por muito tempo. Porque uma das partes sempre vai ficar engolindo aquela situação. Sempre vai ficar trazendo aquele sentimento, em vez de colocar para fora, ela vai começar a colocar para dentro. E isso vai ser péssimo, porque isso vai virar uma bola de neve no relacionamento de vocês. Isso vai se estender, isso vai se ampliar. E quando chegar lá na frente, essa bola de neve ela vai se explodir na cara um do outro. E isso vai ser muito pior. Então, às vezes, uma relação que poderia ser resolvida com uma simples conversa, os dois se conversando e se entendendo, às vezes
vai se transformar num problema muito maior e aí para resolver fica um pouco mais complicado. Então, sempre que você estiver um problema no relacionamento, evite estender isso por muito tempo. Não resolver, fugir da situação. Saiba conversar e resolver o quanto antes. Sexta atitude é saber que não existe certo ou errado. É importante a gente compreender que em uma relação não existe uma verdade absoluta. Cada pessoa tem seu ponto de vista diferente, uma experiência diferente e sentimentos diferentes do nosso. E a gente precisa aprender a respeitar esses sentimentos, a respeitar o diferente que o outro tem. Só que se a gente entrar no relacionamento com esse estigma de que, mas em tal briga eu que estava certo e fulano que errou, ou em tal situação eu estava errado, só que eu não quis pedir desculpa e o outro fulano acertou. Não tem como a gente ficar medindo e se baseando nisso de quem errou, quem acertou no relacionamento. A questão é que quando acontece uma briga, uma discussão, um desentendimento, um problema grande, as duas partes estão erradas. As duas partes têm o que melhorar, porque as duas partes têm defeitos e qualidades. Só que se a gente for ficar medindo quem errou, quem acertou, a gente nunca vai ganhar essa briga. Então é importante a gente entender que você não tem a sua verdade absoluta. O que é verdade para você pode não ser verdade para o outro. E aí, o que você faz nessa situação? Você insiste e começa a falar para o outro, não é isso, essa é a minha verdade, você tem que aceitar e ponto final. Cada um tem a sua opinião, cada um tem seu ponto de vista. E não tem como a gente obrigar ao outro a agir da forma que a gente quer, ou a pensar da forma que a gente quer. A sétima atitude é vulnerabilidade. É ser vulnerável no seu relacionamento com o outro. Ou seja, é compreender que demonstrar emoção não significa fraqueza. Quando a gente está no relacionamento com outra pessoa, a gente tem sim que demonstrar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Isso não significa que você falhou ou fracassou. Isso significa que você é uma pessoa humana, que você tem sentimentos, que você tem emoções e que aquela pessoa, ela precisa saber sobre isso. Ela precisa entender o que está acontecendo com você. Isso é um respeito não só com ela, não só com a sua parceria que você tem com aquele seu relacionamento, mas também o respeito com você mesmo, com o seu corpo, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Oitava e última atitude é se conhecer, ou seja, ter consciência sobre si mesmo, conhecer as suas emoções, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te agrada, o que te entristece, o que te deixa com raiva. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, é mais fácil eu demonstrar para o outro quem eu sou. É mais simples e mais prático eu explicar para o outro o que aconteceu, o que me engatilhou, qual foi o problema que me causou. Por isso que é sempre falado que antes de você ter um relacionamento, é preciso você ter um relacionamento com você mesmo. Porque se eu não gosto nem de mim, como é que o outro pode gostar? Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os meus sentimentos, como que eu posso esperar que o outro decifre isso? Como eu posso esperar que o outro saiba disso em mim, se eu mesmo não consigo demonstrar para ele? A gente só consegue explicar para o outro o que a gente está sentindo e quem a gente é quando a gente consegue se conhecer. Então é muito importante para fortalecer a comunicação do casal que ambos, as duas partes, saibam quem eles são, saibam se conhecer, saibam olhar para eles num espelho e falar, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu consigo me conhecer, hoje eu consigo demonstrar os meus sentimentos. É claro que isso não é de um dia para a noite, né? É claro que isso tem um processo para existir, tem um processo para se construir. Mas isso não significa que durante esse processo, enquanto você está se conhecendo, você não possa ir demonstrando para aquela pessoa o que está acontecendo também, quais são os sentimentos que você está tornando eles conscientes. Agora eu vou apresentar para vocês uma dica extra que parece muito simples e até meio bobo, mas que pode ajudar muito na relação de vocês. São as perguntas de casal. Existem várias tags de casal na internet.
Se você colocar lá no Google, vai ter várias, desde as engraçadas, das mais simples, das profundas, até as picantes também. Então, é muito interessante vocês fazerem isso, porque essa dinâmica de perguntar, refletir e responder ajuda na comunicação do casal, né? Vai fazer com que vocês se fortaleçam e que, como eu falei, aquela atitude lá atrás de vocês conversarem, às vezes eu falava, com o que a gente vai conversar? A gente não tem mais assunto. Então, essas perguntas, essas tags, pode ajudar justamente por isso, porque você não precisa pensar em uma pergunta. Você simplesmente vai lendo ali, vai se divertindo, vai respondendo, vai pensando enquanto vocês vão conversando. E uma pergunta, às vezes, vai desencadeando outros assuntos, vai fazendo com que você se lembre de outras situações do passado, não necessariamente situações do passado dentro de outros relacionamentos, mas situações do passado da sua vida mesmo. E vai fazendo com que você converse e fale sobre isso com o seu parceiro ou a sua parceira. E às vezes são perguntas simples, como o que você sente falta na relação, o que faz você se sentir amado, ou qual era o seu sonho de infância, qual é o prato que você mais gosta, qual é a comida que você detesta. Às vezes um casal que está muito tempo junto já sabe dessas coisas, mas às vezes um casal que tá há pouco tempo, ou às vezes que não conversa muito sobre isso, não tem essa familiaridade, né, sobre as coisas individuais de cada pessoa, né, do outro que está com você. Então, por isso que pode ser importante, por isso que eu coloquei aqui como uma dica extra, porque não é uma regra, né? Mas que pode auxiliar, pode ajudar e pode vir ampliando a comunicação de vocês. E principalmente faz aquele exercício de se conhecer. Porque quando o outro me faz uma pergunta de o que falta na nossa relação, eu vou ter que parar e pensar nas coisas que eu sinto falta, que eu priorizo, mas que o outro às vezes não faz. É importante a gente entender que relacionamentos saudáveis não são aqueles em que nunca existe um conflito. O que mantém uma relação não é a ausência de problemas, mas a capacidade de conseguir conversar sobre eles. A comunicação existe para que eu me conheça dentro dessa relação e permitir que o outro também possa me conhecer. Porque a comunicação e o diálogo traz maturidade e aprendizado para o relacionamento. Porque um casal que escolhe não se comunicar não avança. Mas um casal que escolhe o diálogo crescem juntos. E a comunicação não é só importante para uma relação afetiva. Ela deve acompanhar todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que não sabe se comunicar, não sabe se expressar e não sabe demonstrar o que está sentindo e falar o que quer e o que não quer na hora certa, ela acaba se fechando para o mundo. Ela acaba se enfiando em um casulo e não saindo mais. Ela passa a não viver. Então é importante a gente trabalhar a nossa comunicação, a gente desenvolver a nossa fala para que a gente possa se expressar. Não só no nosso relacionamento, mas na nossa vida pessoal, na profissional, na familiar, em todas as áreas da nossa vida. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha com aquela pessoa que vai precisar ouvir sobre isso e coloca aqui nos comentários qual dessas 8 atitudes você achou mais difícil de colocar em prática. Para mais vídeos reflexivos e também análise de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo!